eu estava desejoso falar com você sobre a visão que nós temos de nós mesmos. Olha para o teu irmão e fala assim: a visão que você tem de você. Nós estamos vivendo um tempo bem parecido com os dias de Noé. Dias de bastante conflito, dias de bastante promiscuidade, aonde o caráter do ser humano está zero. Na verdade, nós estamos a cada dia impressionados, né, com aquilo que está acontecendo no meio da sociedade. Não precisa ir muito longe, nós não precisamos ver acontecimentos que estão acontecendo em outros países. Não, nós estamos olhando isso no nosso país, na nossa cidade, na nossa vizinhança muitas vezes. Ontem teve um jogo de futebol no Rio de Janeiro, que hoje estampou os noticiários. Foi algo animalesco, algo assim que não dá para acreditar que o ser humano chegou naquele ponto, né? Foi algo horrível. Eles simplesmente arrebentaram as bilheterias, entraram sem pagar, fizeram uma devassa, eles fizeram coisas terríveis. Esses são os dias de Noé, onde na verdade a perversidade tomou conta da humanidade. A Bíblia diz que com o passar dos anos o amor de muitos esfriaria, mas também diz que por amor dos seus o Senhor abreviaria os dias. E nós estamos vivendo dias breves. Os nossos dias estão rápidos, estão velozes. Assim como eu muitas vezes reclamo um pouquinho que me falta tempo para organizar algumas coisas. Hoje mesmo eu precisava que o dia tivesse pelo menos mais umas 3 horas para eu poder acabar de organizar algumas coisas. Certamente alguns de vocês também. E não sei se você percebeu, mas você piscou, 2017 passou numa velocidade muito grande. E isso vem vindo numa sequência grande. Você que tem aí 40, 45 anos, há 35 anos para cima, você está vendo que as coisas estão muito mais rápidas do que alguns anos atrás. Eu, por exemplo, na minha adolescência, nos anos 80, era tudo mais tranquilo, as coisas eram diferentes. Hoje nós estamos vivendo uma velocidade muito grande. Dias de Noé. E nós, como igreja, nós não deveríamos estar preocupados com a volta de Jesus, ou deveria ser para nós motivo de assombro quando nós escutamos ou alguém ministra alguma coisa acerca da volta de Jesus, ou quando alguém fala de coisas que nós deveríamos estar fazendo para se encontrar com o nosso amado. Estar esperando Jesus deveria ser e deve ser para mim e para você motivo de alegria, de honra, e nós devemos estar prontos, devemos viver preparados para nos encontrar com Ele, como se Ele pudesse voltar daqui a algumas frações de minutos, daqui a algumas horas, ou no dia seguinte, não importa, eu preciso estar preparado. A volta de Jesus para mim e para você, chamados e eleitos do Senhor, não tem que ser um acontecimento, não, é algo que nós esperamos, porque Ele prometeu para mim e para você. Eu espero, não sei você. Mas por um outro lado, nós temos visto também que no meio das noivas, nós temos aquelas que estão trabalhando para se encontrar com eles, mas existem algumas noivas de Cristo que estão vestidas como noiva, mas elas estão dormentes, elas estão cambaleantes, elas não têm ainda muita certeza da sua própria identidade, de quem de fato ela o é. E verdadeiramente nós temos visto um período de crise no meio do povo de Deus. Quando eu falo crise, não é crise de dinheiro, eu estou falando de crise de situações emocionais num povo cheio do Espírito Santo. Verdadeiramente nós não permitimos ainda que o Senhor saque de nós aquilo que tem que ser sacado, que nos afastava dele. Nós só vamos poder acessar aquilo que é avivamento, aquilo que é um tempo novo do Senhor, quando verdadeiramente nós tivermos coragem de arrancar de nós aquilo que nos afasta de acessar a isso. Então, no meio do povo de Deus, há pessoas que na verdade têm conflitos e crises de quem elas são em Deus, porque no mesmo meio de um povo que celebra Deus nos cultos de domingo, ou até mesmo nos cultos de semana, que se mantém feliz e alegre porque está louvando o Senhor, dias depois, momentos depois, está pecando, quando não,
está defraudando a palavra, ou quando não, está desanimado em caminhar com o Senhor. Isso é uma crise de identidade que está operando em nós mesmos, que nós ainda não aprendemos a reconhecer quem nós somos, ou o que de fato Deus quer de mim. E quando eu não sei, quando eu não estou convicto daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus quer para mim, daquilo que Deus preparou para mim, eu começo na verdade a viver como muitas pessoas. Eu começo na verdade a me adaptar ao padrão ou ao sistema que as outras pessoas estão vivendo. E eu, como pastor, preciso hoje, talvez não seja para você essa palavra, mas te alertar de coisas que estão aí, batendo muito próximo de mim e de você, para que eu e você perca o propósito do Senhor. É impossível nós vivermos cheios de Deus num culto e vazios de Deus no outro. É impossível nós falarmos do amor de Jesus para alguém agora e amanhã não termos fôlego de Jesus nem para carregar a nós mesmos. Nós não temos mais condições de viver num tempo assim. Os dias são maus. E a Bíblia, quando diz que com o passar dos anos o amor de muitos se esfriaria, ele não está falando dos ímpios, está falando dos crentes. E é isso que me apavora. Porque é o que eu tenho visto, não aqui, mas talvez por aí. Os anos estão passando e o amor de muitos está diminuindo. O amor, o desejo de servir. Por quê? Porque há uma crise, uma dificuldade para entender quem de fato é em Deus. Você já parou para pensar qual a visão que tem de si mesmo? Você já parou para pensar quem você é? Você pode fazer essa pergunta para você: quem eu sou em Deus? Não, olha para esse corpo lindo que o Senhor te deu e fala assim: quem eu sou em Deus? Olha para o teu irmão e fala assim: quem você é em Deus, irmão? Aquilo que você pensa de você, ela é positiva? Se for positiva, ela tem que ser permanente, ela não pode ser oscilante, porque na verdade nós não podemos ser como nuvens sem águas, que são impelidas pelo vento, ou como ondas do mar. Você já foi no mar, já sentou naquela pedra bem grandona, ficou ali meditando na vida, e a onda vem e bate com violência, ela vem e bate com violência, mas ela volta numa mansidão. Assim são crentes, muitos. Eles estão cheios de fogo um dia, é crente para falar para o amor de Jesus, pregar para cachorro sarnento, para poste e para árvore que está sem folha, e vem com violência, mas dali a pouco, quando a luta vem para cima dele, ele é a onda que está retornando, mas quieto, não sabe o que quer e nem reconhece o que o Senhor já fez na vida dele. Por muito tempo nós começamos a buscar em Deus apenas um Deus que provê coisas para nós, e na verdade Deus nunca desejou que nós andássemos com Ele porque Ele dá pão. Na verdade o desejo dele é que eu e você ande com Ele porque Ele é fôlego de vida, Ele é o ar que eu respiro, Ele é tudo que eu preciso, porque na verdade se eu nasci nele, Ele é a minha fonte. Repete assim comigo: se eu nasci em Deus, Ele é a minha fonte. Fala para o teu irmão: se você nasceu em Deus, você tem que estar vivendo nessa fonte. Eu te pergunto uma coisa só para você meditar: verdadeiramente tudo aquilo que é mundano e secular já saiu de dentro de você? Ou as coisas que o mundo nos oferece ainda te chamam a atenção? Qual é o seu prazer em estar aqui? Nossa, eu não devia ter vindo nesse culto. Se eu soubesse que era para ser uma reguada dessa, eu não tinha vindo, tinha assistido pela internet. Olá, seja bem-vindo. Mas qual a sua motivação para estar aqui? Porque eu não tinha muita coisa para fazer, para me livrar da louça, então eu vim para o culto. Não, tem que existir um motivo para nós estarmos aqui. Você está aqui porque Deus te dará uma bênção, uma vitória, ou você está aqui porque você precisa cada dia mais de munições espirituais para cumprir o propósito pelo qual Deus vocacionou você? Porque você nasceu para um propósito. Assusta teu irmão do seu lado e fala assim para ele: para de correr porque você nasceu para um propósito. Aí, os psicólogos são unânimes em afirmar que a autoestima é a principal ferramenta com que o ser humano conta para enfrentar os desafios do cotidiano, uma espécie de sistema imunológico emocional. Ela determina, em última análise, a forma como nos relacionamos com o mundo. Por isso que
que nós estamos vendo essa necessidade que as pessoas têm de se expor nas redes sociais. Elas tiram fotos de todo tipo de perfil, todo tipo de jeito, bico, sem bico, rindo, não rindo, mostrando peito, não mostrando peito, mostrando decote, não mostrando. Ela precisa se mostrar para ser autoafirmada, para que na verdade ela tenha uma autoestima, para na verdade prosseguir. Quando a pessoa depende disso, é porque ela esqueceu quem ela é. Ela não vive mais pela identidade, pela marca de Cristo, mas ela vive pela opinião das pessoas. Ela vive, na verdade, tentando encontrar um meio de se firmar no meio onde ela está, porque ela não sabe quem de fato ela é. Ela precisa ser aceita pelas pessoas. Ela precisa fazer alguma coisa para que as pessoas a recebam, porque de fato ela não sabe, ou melhor, não reconheceu quem ela é ainda. Isso é o que os psicólogos falam, mas nós não vivemos pela instrução deles, nós vivemos pela palavra. Então a nossa identidade em Deus é sermos semelhante a Ele. Diga comigo, a minha identidade no Senhor é ser semelhante a Ele. E é difícil, por quê? Porque nós temos que nos despojar daquilo que é adâmico, que é terra, Adão, e assumir aquilo que é Cristo, que é celestial. Para isso, não somos mais desse mundo. Diga, eu não sou mais desse mundo. O Senhor trocou a minha cidadania. Diga, o Senhor trocou a minha cidadania. Diga assim comigo, ó, eu não sou um cidadão terreno. Diga, eu sou um cidadão celestial. O que você espera da sua vida? Eu quero comprar uma fazenda, ter 279 cabeças de gado. Eu quero ter também aqueles cavalos com aquelas patas desse tamanho. Eu quero ter uns 70 daquele lá. De preferência que a minha fazenda tenha um lago bem grande para eu comprar 14 jet ski. Cada dia eu vou usar um. Eu quero isso, quero que Deus me honre. Eu quero que Deus faça isso para aquela parentada minha que me humilhou, me envergonhou, vem aqui comer na minha mão. É isso que você quer? É essa a sua expectativa de vida? Você está precisando que Deus te firme, sacie o seu ego, para que na verdade você seja aceito ou receba a honra de pessoas? Não. Eu quero alcançar o que Ele tem para mim, a morada celestial. Não importa se tenho, se não tenho, não importa como vou viver, importa que eu vou alcançar a soberana vitória que Ele tem para mim, que é eterna, em nome de Jesus, incorruptível. Aleluia! Que mais? A nossa pátria não é mais terrena, somos cidadãos dos céus, nossa pátria é celestial, nossos valores e pensamentos vêm do alto. Diga comigo assim, ó, tudo que eu preciso para viver. Fala para o teu irmão assim, ó, não vem de você. Faz assim, ó, vem do alto. Aí o Paulo escreveu para os Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, o versículo mais conhecido. Eu tenho que contar toda essa história para te chegar no ponto específico aqui, ó. Se pois fostes crucificados juntamente com Cristo, se você verdadeiramente, quando desceu domingo agora, tem batismo. O que é o batismo? Publicamente eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida. A partir de agora eu não tenho mais governo, é o Senhor que governa a minha vida. Não vivo mais para as minhas paixões, não vivo mais para os meus desejos, não vivo mais para as minhas emoções, mas vivo para aquilo que o Senhor sonhou acerca de mim. É isso que é o batismo. Senhor, eu vou entrar nessa água, ali a criatura morre, e ali vai nascer agora um filho de Deus, restaurado. Diga comigo, restaurado. O que é restaurar? Restaurar é voltar à origem. Então aquele na verdade que vai viver agradando o Senhor. Então isso é batismo. Então quando você e eu, nós ressuscitamos com Cristo no nosso batismo, naquilo que Ele realizou por mim e por você, eu e você então agora só buscamos as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ou seja, se eu busco as coisas de cima, as de baixo, as da terra, não pode mais roubar a minha paz. E nós sabemos que de vez em quando rouba. Fala para o teu irmão, as coisinhas da terra roubam você de vez em quando. Rouba ou não rouba? Você ficou nervoso hoje? Ficou. Você ficou bravo hoje? Ficou. Ficou esquentado hoje? Ficou. Eu me coloco junto nesse balaio, eu também estou aí. Hoje, eu estava indo embora para minha casa, eu vim fazer faxina aqui na igreja, para deixar tudo prontinho para você chegar aqui. Quando estou chegando na minha casa, um perturbado, um filisteu, amalequita, tacou fogo no mato lá, empesteou, meu irmão, e aquilo lá, você não fica? Fica ou não fica? Mas por que a gente fica?
porque o que é terreno ainda nos provoca. O que é terra ainda rouba de nós aquilo que na verdade não deveria mais provocar, porque esse ambiente não é nosso. Nós vivemos aqui, moramos aqui, só que o meu lugar de busca, o meu lugar de alimento, o meu lugar de recarregar as minhas forças não é na terra, é no céu. Então eu tenho que buscar as coisas que são do céu. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por exemplo, eu dei para você um exemplo que eu contei para as professoras ontem, que um desejo nosso era colocar um equipamento dentro de uma sala. Eu não pedi para ninguém. Deus foi e moveu o coração de uma pessoa. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer que os outros realizam aquilo que é de Deus. Vou melhorar isso para você. Quantos estão esperando que Deus lhe responda alguma coisa? Pode dar um sinal com a mão assim, ó, eu estou esperando uma resposta. Então, deixa eu te contar uma coisa. O problema é que você já criou o caminho para essa resposta. Você já falou, não, ó Deus, ó, é assim, ó, o Senhor pega aqui, ó, pega essa rua aqui, vira aqui e ali assim, ó, e ali, tá ali, Senhor. A gente já deu o comando para Ele. Então você não está esperando em Deus, você está esperando nas suas convicções. Para que na verdade você seja firmado, honrado e abençoado. Se você tem convicção de que Deus conhece você, que Deus sabe o que você precisa, para de pedir. E eu já faz alguns cultos que eu falo isso aqui. Eu não sei, alguém precisa ouvir de novo isso aqui. Mas por que você repete tantas coisas? Porque não aprende. Quantas vezes você chama a atenção do seu filho? Várias, para até ele aprender. E Deus chama a nossa atenção para quê? Para a gente aprender. Então você precisa entender o seguinte, que nós precisamos permitir que Deus ocupe a nossa vida. Então existem coisas que você quer que ocupou na sua vida o lugar que é de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Tem coisa que você quer muito, só que o lugar que era para Deus sentar e ser soberano, está o que você quer. Então enquanto você dá para essa coisa o lugar que era de Deus, Deus não pode te abençoar, porque isso é maior do que Ele para você. Então isso para mim, para você é um Deus. E quando Deus vai nos abençoar, quando as coisas que eu desejo não são importantes, o que é mais importante é que Ele se assente no trono, que Ele se assente na minha vida e assuma o lugar de comando e de governo. Diga para o teu irmão que o Senhor se assente no seu coração, sobre a sua vida, e assuma o lugar de comando. Então, nós temos que pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque se morresses e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Por que nós precisamos ser firmados pelas pessoas? Por que a gente gosta de elogio? Por que a gente gosta que as pessoas nos aceitem? Porque verdadeiramente o nosso elo de busca ainda está aqui, ó, está nesse campo e não nesse. Por isso que muitos não acessam e não desfrutam daquilo que Deus tem para ele. Então eu quero falar sobre a visão de si mesmo com você. A pregação é agora sobre Davi. Davi tinha uma visão acerca dele mesmo em Deus. Só que Davi estava cercado também de situações como você está. Porque talvez você está me ouvindo agora e você está falando assim, o apóstolo prega umas coisas e fala umas coisas, mas ele não vive na minha casa. O apóstolo prega e fala umas coisas, mas ele não vive no meu local de trabalho. E eu vou falar uma coisa para você, você me escuta pregar, mas você não vive com as pessoas que eu vivo. Não entendi, apóstolo, eu vivo com você. Aleluia. Hoje uma irmã me disse, falou assim, não sei o que vai acontecer da minha vida, mas eu admiro você, porque como que você consegue lidar com tudo isso voluntariamente? Um outro irmão me disse assim ontem, apóstolo, você vai para o céu com calça comprida e camisa tudo, você vai para o céu assim, porque a igreja, nós dependemos tudo para fazer de voluntariado, de disposição das pessoas. E você já pegou aquelas pessoas que não estão muito afim? Dá uma olhadinha para a esquerda e para a direita, vê se você acha alguém assim quando não está muito afim. Você já ficou não muito afim das coisas? Quando você não está muito afim, você é bacana? Você é legal?
Então o Davi, ele estava cercado de gente assim, você também está. Só que o Davi nunca perdeu o propósito por causa das pessoas que estavam cercando ele. O Davi nunca esqueceu de quem ele era por causa das situações que estavam em volta dele. Eu, por um momento da minha vida ministerial, eu me preocupei muito com aquilo que as pessoas achavam acerca de mim. E por causa disso eu parei, estacionei naquilo que Deus tinha para mim. Quando eu entendi que eu só precisava viver agradando a Deus e não a opinião pública das pessoas, porque na verdade eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para cumprir um propósito em Deus e estabelecer algo na sua, nada mais do que isso. Se você não gosta do que você está ouvindo, você tem que chegar na sua casa, orar e falar com o Senhor, mas não ficar bravo comigo. E por muito tempo eu ficava decepcionado comigo mesmo às vezes. Aí eu entendi que na verdade nós precisamos viver pelo propósito que o Senhor tem para nós. Você pode dizer isso para o teu irmão? Você precisa entender que Deus tem um propósito com você. E sabe qual é esse propósito na cabeça de muito crente? Cargo, título. A igreja evangélica foi permeada, fechada dentro de um casulo, porque o irmão tem que vir na igreja, você tem que se converter, você tem que ser santo, porque você tem que ocupar aquela posição. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, fala para Deus, Deus, eu não quero honra, eu não quero posição, eu não quero cargo, eu quero viver o teu propósito. E o propósito de Deus é servir. Se você não sabia qual era o propósito que Deus tem para a sua vida, eu vou revelar ele hoje. Fala para o teu irmão, revelação. O propósito de Deus na sua vida é servir. Você nasceu para servir. Você nasceu para colocar prato na mesa. Você nasceu para colocar comida na boca dos outros. Não. Quando eu estou falando em servir, você tem que levar para as pessoas aquilo que o Senhor deu para você. Está cheio, está abastado, está cheio de instrução de Deus. Agora você tem que impartir, colocar na mesa de outras pessoas. Tudo que você coloca na mesa é o que você adquire no altar com o Senhor. E aqueles que desejam um altar físico é porque não tem com o Senhor, irmão. Quem deseja púlpito é porque não tem altar. Quem busca fama no púlpito é porque não tem um altar com o Senhor. Eu não preciso disso aqui para ser bacana, para ser quisto pelas pessoas. Eu não preciso disso aqui. Não é isso aqui que faz o Paulo. O Paulo não nasceu por causa desse vidro aqui. O Paulo não nasceu por causa dessa plataforma aqui. O Paulo nasceu para um propósito. Mas muitas pessoas buscam um púlpito para si. Mas elas querem um púlpito num lugar onde as pessoas estão olhando para ela. Mas se você quiser cumprir um propósito, vá amanhã com a sua Bíblia aberta numa praça e proclame a palavra lá. Você está cumprindo um propósito. Vai lá no pronto-socorro, aonde chega gente arrebentada todo dia, fica lá de prontidão para liberar uma palavra para uma pessoa, por exemplo. Eu vejo muita gente reclamando da vida, reclamando que está com um monte de doença, fazendo um monte de exame, mas sabe por que está cheio de doença, fazendo um monte de exame, por que está reclamando da vida? Porque não faz na vida do outro. Precisa fazer na vida dos outros. E começa a reter, se torna um mar morto. O mar morto é doença, você vai ver. Por que a pessoa flutua no mar morto? Você que vai para Israel ano que vem? Porque aquela água não dá nada, a não ser vai evaporar e transformar aquilo em sal. No nome de Jesus, que o Senhor coloque no seu espírito um desejo de servir as pessoas, para você cumprir um propósito. Diga para o teu irmão, vai servir, irmão, vai servir, vai servir. Eu falei para a Gláucia do Projeto Multiplicar, esses dias na nossa reunião de líderes, eu disse que nós vamos continuar uma vez por mês fazendo limpeza das praças. Eu disse, tem uma que eu disse, mas que eu não posso falar agora. Aquela que eu disse eu não posso falar, né, Gláucia? Mas outra, tem uma que nós vamos fazer, por exemplo, nós vamos encontrar casa de pessoas que nós vamos limpar o quintal dela. Nós vamos entrar lá, nós vamos tirar a sujeirada do quintal dela. Tem uma casa de uma vovozinha, por exemplo, de uma senhorinha, que ela precisa organizar a casa dela. Nós vamos lá com 4, 5 pessoas, nós vamos ajudar a senhora a arrumar a casa da senhora hoje. Isso é servir, irmão. Tem gente perto da sua casa que tem 22 crianças dentro de casa, precisa de alguém que ajuda, e você reclama da sua paciência que você não tem. Vai ajudar. Tem gente que vive falando, nossa, eu venho na Ventos, ninguém me dá uma oportunidade. Do lado da sua casa tem gente que precisa de você. Servir não é só aqui dentro. Tem pessoas na sua casa, na sua vizinhança, que estão com problema de saúde, e você pode ir lá ajudar aquela pessoa. Isso é servir. Se você não tem desejo de fazer isso, pelo menos sorria um pouco mais para elas na rua.
Irmãos, eu compartilhei segunda-feira uma foto sem pretensão nenhuma. Chegamos na Barra Bonita, lá em Igaraçu, domingo. Eu entrei no rio para ver que tinha muito guapé, então a gente tem que fazer muito no raso o batismo. Tinha 2 meninos brincando de bola na água. Mas quando eu olhei para aqueles meninos, eu senti um amor para aqueles meninos que eu fiquei, meu Deus do céu. Eu comecei a conversar com eles. E eles falaram assim: o que você vai fazer? Eu falei: nós vamos fazer batismo. A gente está tudo vestido de branco, tudo. Comecei a conversar com ele. Falei: só que agora eu preciso que você fique mais ali. Não, tudo bem. Eles ficaram bem pertinho, só observando. Quando nós acabamos o batismo, todo mundo começou a sair da água. Eu olhei para eles, e eles estavam brincando. E o Senhor falou assim para mim: chama eles, ora por eles. Aí eu chamei eles perto de mim e falei: vem cá, eu posso orar por vocês? Um deles olhou para mim e falou assim: claro que pode. Aí eu abracei eles, inclusive para um deles que segurava uma bola, Deus tinha uma palavra muito específica para ele. E aí eu liberei aquela palavra sobre a vida dele, e orei por eles, e os meninos registraram aquele momento. E foi um momento mesmo assim, específico. Eu estou te contando isso, porque muita gente já passou perto de você, e precisava de um sorriso seu, de um abraço seu, do seu aperto de mão, precisava de uma palavra de coragem que você ia liberar na vida dela, e não o fez. Sabe por quê? Porque a crise de identidade, ou a visão que nós temos de nós mesmos, muitas vezes nos impede de atingir um propósito do Senhor. Deus conta muito com você. Não precisaria, mas Ele conta. Diga para o teu irmão: Deus conta muito com você. Como Davi era visto pelo pai dele? 1 Samuel 16:11, olha como o pai do Davi via ele. Você conhece a história. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E o pai disse: ainda falta o menor, está lá apacentando a ovelha. Acabou seus filhos? Tem um lá que o que ele serve para fazer é apacentar a ovelha. Esse daí é meu filho. Tem esse aí ainda. O Samuel fala para ele: pois é, manda chamá-lo, porque nós não vamos assentar até que ele venha. O pai do Davi não via em Davi o que Deus via. Existem pessoas que vão olhar para você e não vão ver em você o que Deus vê, mas Davi sabia quem ele era, e você precisa saber. O Salmo 144, Davi começa a tocar a harpa, e ele pede para o Senhor: Senhor, adestra as minhas mãos para a peleja, e os meus dedos para a guerra. Davi sabia que ele era um homem que tinha que tocar o coração do Senhor. Então ele falou: Senhor, olha, adestra as minhas mãos para quando eu tiver que apunhalar a espada para guerrear, mas prepara os meus dedos para que eu tiver que passar na harpa para te adorar. Entre um homem que era guerreiro e um homem que era adorador, tinha um coração de servo. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Mais do que você ser um baita de um soldado, mais do que você ser um tremendo de um adorador, você tem que desejar servir, você tem que ter esse desejo de servir. Davi sabia quem ele era. Davi tinha uma identidade impregnada nele. Por mais que o pai olhava para ele, não via outra coisa nele do que um apacentador de ovelha. O pai ficou frustrado, quando na verdade o Samuel diz que vai ungir alguém e passa todos os filhos mais velhos e não é nenhum deles. O pai fica frustrado e chama com desprezo o filho que se tornou o rei. E mais adiante um pouquinho, a visão que o pai tinha, do capítulo 17, no verso 17, a visão que o pai tinha do Davi era não ser de um entregador de marmita. Olha o que o pai fala dele: e disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um éfa desses grãos tostados e 10 pães, e corre lá levá-los ao arraial aos teus irmãos. O entregador de marmita, leva lá comida para os teus irmãos. Era assim que o pai dele ouvia. Mas Davi não perdeu o que Deus tinha confiado para ele. Eu oro nessa noite para que você, cercado de tanta gente, tantas pessoas, até mesmo da sua família, que não reconhece aquilo que Deus tem firmado na sua vida, mas não peça para Deus fazer com honra para que eles possam ver, mas queira você estar no centro da vontade do Senhor, para que você possa viver o que Deus sonhou acerca de você, não perdendo de vista o que Deus sonhou. Quantos comigo? Fala para o teu irmão: não importa o que pensam de você. Fala: o que importa é se você sabe quem você é em Deus. Como Davi era visto pelos irmãos. Olha as guerras que o Davi tinha.
os irmãos de Davi olhavam para ele assim, 1 Samuel 17, versículo 28 e 29, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Davi chega ali e vê o alvoroço. Você conhece a história? 39 dias, o exército de Israel tremendo diante daquele filisteu incircunciso. O que significa a palavra incircunciso? Sem aliança. Quando Davi chega ali, Davi mapeou o ambiente. O Davi falou assim: peraí, o exército do Deus vivo está 39 dias tremendo diante de um homem sem aliança com Deus? Eu fico imaginando, o Davi se indigna de ver a postura dos seus próprios irmãos, e ele começa a conversar ali do lado, querendo saber o que estava acontecendo, e quando o irmão ouve, o irmão fala assim: viu? E disse: por que desceste aqui? O que você está fazendo aqui, rapaz? O que você está fazendo aqui, ô apacentador de ovelha? O que você está fazendo aqui, ô tampinha, ô mais novo, ô despreparado? Mais ou menos isso. Com que deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Viu? A única coisa que você sabe fazer é cuidar de ovelha. Com que você largou aquilo que você está aqui? Entre outras palavras, você não foi escolhido para estar aqui. Mal sabia eles que eles estavam falando com o futuro rei de Israel. Davi podia ter muito bem jogado as marmitas no chão. E olha para mim que você vai se ver agora, ó. Saiu muitas vezes chutando assim: tá vendo? Tá vendo? Ninguém. Quantas vezes porque você recebeu um não? Quantas vezes porque você foi humilhado, você descreu do que Deus prometeu? O nosso problema é que nós falamos muito das pessoas que precisam ver as coisas, os Tomé. Mas vou falar uma coisa para você, irmãos: quando nós falamos que cremos, eu estou declarando que eu não estou vendo, e tenho convicção que Deus já fez. Mas se a gente não apalpar, por que as pessoas gostam muito que você dê as coisas? Ei, posso falar ou não? Está ao vivo, irmão? Eis a campanha da arca que abre as portas, ela vai adiante de você. Ei, irmão, esse objeto aqui não pode fazer nada na sua vida se Deus não se manifestar aqui, ó. Se Deus não estiver no comando da sua vida, esse objeto aqui não faz nada na sua vida. As pessoas têm uma necessidade hoje de ter coisas, sabe por quê? Para ver se ela acredita em alguma coisa que vai fazer para ela que ela não é capaz de acreditar. Se acabar o culto aqui, eu vir aqui e falar assim: irmã, em nome de Jesus, receba agora o trigo da prosperidade, a porção dos 100, dos 60 e dos 30, recebe. Você vai para casa, você põe num quadro o trigo que o apóstolo profetizou, porção 30, 60 e 100. Você está crendo naquilo porque você não é capaz de crer que ele pode fazer. O Davi, mesmo quando o irmão olha com desprezo para ele, olha com desleixo para ele, olha o que o irmão fala para ele, está lá em azul: eu bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Olha o irmão, está vendo? Você diz que é crente em nada, você é presunçoso, você está gostando de ver aqui a nossa aflição. Olha a afronta, olha a humilhação, olha a acusação. Davi podia ter saído. Davi sabia quem era. Pergunta para o irmão: como é que você sai no meio da afronta? Não, muda essa pergunta, fala assim para ele, ó: como é que você se porta no meio da afronta? Eu estou firme. Tá nada. Já confessou um monte de derrota, já confessou um monte de fracasso, tem que fazer clínica da alma de novo, porque vive falando, vive confessando, vive se achando que não é nada, que não é ninguém, que todo mundo pode menos você. Fala isso porque não reconheceu quem você é. Davi não, Davi sabia quem ele era. Davi sabia o que Deus tinha com ele. Você precisa saber o que Deus tem com você. Diga: eu preciso descobrir, aprender e a viver o que Deus tem para mim. Como Davi era visto por Saul, o rei da época. Como que o rei da época viu Davi? Assim: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço,
Ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você, Davizinho, é despreparado. Você é muito pequeno. Você é imaturo. Você começou a congregar ontem. O que você quer que começou a congregar ontem? Eu já estou congregando há 20 anos. Eu conheço gente de 20 anos que está podre espiritualmente. Porque ela se achou dona das suas próprias verdades. E ela tenta fazer com que os pequenos, os iniciantes, não avancem. E eu vou te contar uma coisa que eu ouvi uma vez de Deus. E fazem 13 anos que eu prego isso aqui nessa igreja. Se você não fizer o que Deus confiou para você fazer, Ele vai levantar alguém melhor que você. Dá uma olhadinha, que você pode estar sentado do lado de alguém que vai assumir o seu lugar. Olhou? E vou te contar mais. Deus pode arrumar alguém que faz melhor do que a gente. Sem dar trabalho. Sem fazer conversa fiada, sem fazer picuinha, sem praguejar, sem falar mal dos outros. Deus levanta. E a gente canta. Que não passe de nós o teu Espírito. Aí vem no refrão: geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer. Canta, mas não vive. Não jogue fora o que Deus deu só para você. Ele deu para você, não deu para os outros. Deu para você. Fala para o irmão: você entendeu isso? Deus deu para você. Como Davi se via? Diga assim: como Davi se enxergava? Vamos ver como? Você conhece o texto, olha lá. 1 Samuel 17, 34 a 36. Então disse Davi ao Saul: aquele que precisa de um cargo. É isso que ele começa falando? Olha o que ele fala para o Saul: o teu servo. Nossa, irmãos, o Davi me encanta, porque deve ter quebrado o Saul no meio nessa hora. O Saul deve ter acabado de falar para ele assim: você é menino, rapaz, você não tem capacidade para ir, o cara é violento em guerra, você não está destreinado, despreparado, você não tem nem arma. Ele falou assim: mas o teu servo, ele apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e mais do que isso, e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe na mão da barba, e feria e o matava. Viu, seu Saul? Só para o senhor saber quem eu sou em Deus, eu ficava mesmo atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do meu pai. Mas quando o leão e o urso iam lá e pegava uma, eu saía atrás e falava: daqui, isso não lhe pertence. Catava ele, matava ele, arrancava a ovelha da boca dele. Esse sou eu, muito prazer, Davi. Meu Deus, cara, meu Deus, o diabo vive rosnando na sua cara, o diabo vive rosnando na sua cabeça, e você fala: ai, precisamos levantar uma corrente de oração, ai meu Deus, o apóstolo tem que orar por mim. Não, fala para ele: sou eu que já botei você no chão naquela peleja, sou eu que coloquei você naquela outra peleja e vou colocar nessa também, em nome de Jesus de Nazaré. Mas não, amiguinho. Sabe qual que é o problema, irmão? A gente responde e age fora do tempo. O Davi ouviu tudo quieto. A hora que a palavra veio para ele, ele falou assim: bom, deixa eu me apresentar quem eu sou em Deus, para você saber quem eu sou. Se leão e urso deitava, que é bicho, imagine esse incircunciso. Olha o Davi como enxergava a guerra. O diabo te odeia. O diabo quer sacar de você o que você recebeu de Deus por direito. Então você tem que dizer para ele: ô incircunciso, sem aliança, de mim você não vai roubar, porque você, nessa peleja você vai cair. Mas não sabe quem é, vive em crise. Ô irmão, eu não estou muito firme em oração. Não está firme em oração? Se você não estiver firme em oração, você está morto, porque a oração é que te conecta no céu. Você pode falar isso para o teu irmão? Se você não estiver firme em oração, você está morto. Agora engrossa a voz e fala: porque a oração é o que te mantém vivo espiritualmente, te alimentando. Você gosta de comer arroz e feijão? Ovo frito? Não fala, apóstolo.
Você gosta de comer arroz e feijão? Isso te mantém vivo. A oração te mantém vivo. Por que está faltando identidade para nós? Está pegando agora o manto ou não? Porque está faltando oração. Existem momentos que é orar, mas existem momentos que é ação. Davi tinha um momento dele com o Senhor, mas agora era momento de agir. E como Deus via Davi? Você conhece o texto, Atos, capítulo 13, versos 21 e 22. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando esse foi retirado, levantou-se-lhes como rei a Davi, diga Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Deus falou de Davi assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu chamei o Davi, eu vou explicar para você o que Deus falou. Eu chamei o Davi, escolhi o Davi, esse cara aqui, cheio de falha, cheio de pecado, mas é um cara que vive para me alegrar. É um cara que vive para fazer o que eu desejo que ele faça. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, não seremos. Vamos falhar, vamos pecar, mas a diferença está em fazer a vontade do Pai. Deus olhava para ele e falava assim: esse homem, ele pode ser para os outros iguais a todos, mas para mim é um homem que deseja fazer a minha vontade. Por isso, desejando fazer a minha vontade, ele sabe quem ele é. Você pode dizer isso comigo? Quando nós desejamos fazer a vontade de Deus, eu sei quem eu sou. Vamos agora assumir o nosso lugar. Eu tenho um desafio hoje para você. Você precisa, antes que esse ano acabe, se posicionar no lugar que Deus colocou você. Para alguns não é nem se posicionar, é se reposicionar, porque você saiu do lugar. Se coloca no lugar que Deus sonhou com você. Tenha a visão daquilo que Deus viu em você. De todas as pessoas que estão à sua volta, Ele olhou para você e desejou você, transformar você para cumprir um propósito. Tenha isso gravado no seu coração, na sua mente, no seu espírito, que você não vai oscilar. Eu quero também, no nome de Jesus, declarar que essa oscilação vai acabar na sua vida. Chega, irmãos, nós não podemos mais oscilar. Você precisa reconhecer quem você é no Senhor, independente do que as pessoas vão enxergar, vão ver acerca de você. Eu coloquei esses versículos para você ter uma noção que todos os homens da Bíblia tiveram lutas, adversidades, frustrações, decepção. Ninguém teve coisa fácil, e nós não seremos os privilegiados. Até porque, você lembra que você que estava aqui domingo, você leu comigo o Evangelho depois de João Batista tomado a força. É tempo dos corajosos, é tempo dos fortes em Deus se posicionarem no lugar que Deus sonhou para você. Eu queria te convidar a se colocar em pé agora.